deixa comentários, onde a gente deixa curtida, né? E principalmente comentários, a gente vê ótimos comentários, mas também comentários desastrosos, né? Nesse livro que o Daniel falou cruéis. no intervalo, mostra isso, a crueldade, e principalmente a crueldade feminina nas redes sociais. A mulher é capaz de escrever coisas absurdas nas redes sociais. Então, isso mostra algo que não está legal. Então, autoconhecimento sólido, né? E isso é muito bom. E é o autoconhecimento que nos faz criar esses filtros de avaliação também, né? Isso mesmo. Tenho autoestima lá, veio de Itapetininga também. Ivana, sua passagem de Itapetininga Olha, foi legal, frutuosa. foi muito bom. Um abraço para todo mundo de Itapetininga. Tenho a autoestima muito baixa e sofro de ciúmes. Como melhorar isso? Sofro muito. Realmente as pessoas... Só por ter autoestima baixa a gente já sofre. Já sofre, porque, como eu falei, né, é uma imagem distorcida de si mesmo, né? Então, respondendo um pouco essa pergunta, e a Ivana entra também nela aí, como trabalhar essa questão da baixa autoestima, né? Bom, primeiro você tem que ir naquilo que a gente chama dentro da psicologia das crenças, não é? Eu tenho uma baixa autoestima em relação ao quê? É outra pessoa, em relação as minhas qualidades, às vezes é uma baixa autoestima relacionada a alguma parte do corpo, uma questão mais física ali, né, do corpo, mas isso tem muito a ver com o nosso ambiente, ou seja, com a nossa história. Então você precisa, dentro do trabalho que a gente faz até na psicoterapia de baixa autoestima, meio que implodir, tentar fazer com que a pessoa se questione a si mesma sobre essa baixa autoestima, não é? E aí a baixa autoestima no sentido das crenças que ela tem. Então, por exemplo, eu me sinto feia, vou colocar aqui um exemplo, né? Mas o que é ser feia para você, né? Será que, o que significa isso? Isso veio de onde? Você, na sua infância, sua mãe falou, seu pai, alguém foi falando isso para você? É um padrão inaceitável de beleza que você quer atingir? Então, a melhor forma é justamente começar a questionar o próprio pensamento que você tem de você mesmo, né? E aí os ciúmes, né? O ciúmes é uma coisa que tem muito a ver com a baixa autoestima, né? E aí, aquilo que eu falei no início, né, Carla? Quando a gente fala de baixa autoestima, é impossível não ter a questão dos relacionamentos, porque quando você entra no relacionamento... Quem tem baixa autoestima já entra no relacionamento por baixo, já entra olhando esse outro como alguém superior a mim. Também isso é uma crença, né? Porque esse outro, o que ele tem que eu não tenho, né? Então, fazer esses questionamentos é importante. Então, uma psicoterapia pode ajudar, uma direção espiritual também pode ajudar nesse processo, né? É isso que eu estava aqui. O Daniel fez você perceber que é importante identificar a ferida. Mas olha, sempre a gente diz aqui no Trocando Ideias, tem coisa que a gente precisa de ajuda. Então não tenha medo, a Carla gosta sempre de falar isso, né? Não é coisa pra gente doido, psicoterapia, e nem para não ficar doido. É para não ficar doido, entendeu? Então não tenha medo de procurar, ser ajudado, porque tem coisa que não adianta, a gente não vai viver sozinho e a gente precisa de uma ajuda externa que faz a gente ver. E aí, a gente se descobrir também, como o Daniel falou, na dimensão espiritual, que a gente é único, que a gente é amado por Deus. Talvez se descobrir nessa dignidade, né? Nessa imagem e semelhança de Deus e que somos únicos. E toda a riqueza que vem disso. Então, é um caminho, eu acho, que você precisa ir fazer de duas mãos. E buscar essa cura, né? Porque aquilo a gente mostra as dificuldades, os limites, mas tem jeito, né? Tem cura, a gente pode ir trabalhando isso para ter uma vida melhor. Eu digo isso por experiência própria, né? O Daniel falou agora e eu me lembrei disso, que eu, com 11, 12 anos, eu vivi isso numa oração de cura interior, Padre Schuster, Bernardo Schuster. Padre Schuster. Tá vendo? Padre Schuster. Esse já foi. Ele, no meio da oração, ele proclamou uma cura, que uma pessoa que sempre se sentiu feia, porque logo que nasceu a mãe, ele falou assim, minha filha é tão feinha. E geralmente criança quando nasce é feia mesmo, né? Como diz o Cleto, parece o Papa João Paulo II. Os meus quando nasceram, a cara do Papa João Paulo II. Então,
E ele, com certeza, minha mãe não falou isso de propósito, achando feio mesmo. É aquela coisa, né? Mas o como isso marcou. Sim. E eu trazia isso. E aquilo me marcou na oração. Não imaginava que eu tinha isso. E, por curiosidade, eu cheguei em casa e perguntei para minha mãe. Eu tomei posse e perguntei. A minha mãe falou assim, pior que eu falei. Olha Mas aí. você é linda. Aí começa a justificar. Mas é isso, gente. Ninguém faz de propósito. Mas a gente saber e trabalhar isso faz um bem miserável. Exato, até mesmo porque quando a maioria dessas palavras, né, que vão colocando a gente nessa condição lá embaixo, né, vem ali desse ambiente primário, quando a gente é criança, ali na adolescência. E é interessante que a criança, principalmente a criança ali, até os seus 12, 13, ela não tem mecanismos de defesa, né? Se alguém chega para ela e fala assim, você é feia, ela não vai falar assim, não, o que é ser feia? Ela não tem como questionar aquilo. E aí, muitas vezes, essas palavras, elas vão sendo incorporadas à imagem que ela tem de si mesma. Aí nasce a baixa autoestima, entende? Então, é importante, como a Ivana falou, um processo psicoterapêutico, o psicólogo ali, com as suas técnicas, vai ajudando você a identificar esses lugares, tocar nesses lugares, aceitar. E a partir disso, da tomada de consciência, aí sim, você começa a mudar o comportamento.